Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Nação, tem coisa pra caraca pra gente conversar nesse vídeo aqui. Bom, os temas são os mais diversos possíveis, mas que podem se concatenar na situação da construção do nosso estádio. Porque tudo o que acontecer dentro do Flamengo hoje vai ser reflexo daquilo que pode facilitar ou não a vida do Flamengo na construção da sua casa própria. Então fiquem até o final do vídeo, que nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre 27 milhões de euros que o Flamengo pode ter para poder investir no estádio próprio. E aí eu vou fazer uma perguntinha para vocês que pode interferir nessa questão da construção do estádio e no caminhar do Flamengo para os próximos anos. Também quero falar com vocês sobre a renovação contratual do Gabigol. O Landim já tomou a sua decisão, mas não quer dizer que ela seja definitiva. Pode ser que ela mude à medida que as coisas forem acontecendo. Então, fica até o final, porque ainda tem mais uma questão sensacional. E se o John Textor quiser participar do leilão? E aí, como é que fica? O cara é mega afortunado, o cara tem dinheiro demais. 150 milhões de reais para ele, ele tira do final de semana de um dos filhos dele aí, que for passear para comprar sorvete em algum lugar. E aí, Flamengo perde o terreno pro John Textor? Sensacional, né? Tem muita coisa legal pra gente falar. São tópicos, assim, rapidamente trazidos aqui para vocês, mas que a gente vai destrinchar e vocês vão ver que vai ter um emaranhado de situações envolvidas que podem definir a situação do Mengão queridão, com a interferência de vocês também, tá? Então não esquece, já chega curtindo, comentando e compartilhando, mas principalmente se inscrevendo aqui no Resenha Rubro-Negra. Vamos chegar aos 200 mil inscritos aqui, aos 100 mil inscritos lá no Central do Fla, porque quanto mais inscritos nós tivermos, quanto mais visualizações, quanto mais divulgações, mais vídeos e informações do Mengão queridão vocês terão. Então se inscreva, clica no sininho e marque a opção todas para você não perder nenhum vídeo do nosso canal. E mais importante ainda, hein, nação? Recomenda a gente. A recomendação boca a boca é que faz os nossos canais crescerem, porque a credibilidade vem daquilo que vocês passam de nós para aqueles que não nos conhecem. Então se vocês garantirem que aqui vai ter seriedade, aqui é trabalho, irmão, com muita seriedade, com muita honestidade, com muita informação, eu tenho certeza que geral vai vir para cá e a nossa família vai crescer cada dia mais. Então eu tô contando com a sua inscrição, que é de graça e é VaptVut, e também tô contando com a sua recomendação do nosso canal. Valeu? Bom, seguinte, nação, vocês sabem que tudo que eu falo aqui, eu falo com extrema seriedade, né? Então, antes da gente começar a tratar sobre os assuntos que eu falei que a gente trataria hoje, é importante vocês entenderem uma situação. Quando o Fabrício fala que ainda está longe da construção do estádio acontecer, não é porque o Fabrício é anti, não é porque o Fabrício só vê o lado ruim das coisas, é porque a vida inteira eu passei vendo notícias sensacionalistas e jurei para mim mesmo que quando jornalista fosse, que enquanto comunicador eu fosse, eu jamais passaria para vocês a ideia de uma coisa que não estivesse 100% concretizada. O estádio vai sair se Deus quiser, mas daqui até a construção ainda há uma série de situações que devem ser tratadas, uma série de coisas que devem ser levadas em consideração. Então, quando eu tento dar uma freada na expectativa, é para que você não se decepcione, é para que você não chegue no final do ano e fale assim, pô, tô aqui com a enxada na mão, onde é que eu começo a trabalhar? E não tem lugar para trabalhar, porque tem muita coisa para ser feita, tem descontaminação do terreno, tem o projeto que tem que sair do papel, tem muita coisa para acontecer. Então eu só quero que vocês não se decepcionem. Eu só quero trazer a informação à medida que as coisas forem verdadeiramente acontecendo. Eu, mais do que ninguém, quero ver esse estádio pronto. Sempre foi o meu sonho ver o estádio do Flamengo pronto, mas eu tenho a obrigação jornalística de narrar os fatos à medida que verdadeiramente eles forem acontecendo. E não na empolgação, no sensacionalismo e na falta de compromisso com a verdade. Se assim fosse, eu nem estaria aqui com vocês, beleza? Então é só isso, não se trata de não querer, se trata apenas de ser o mais verdadeiro e legítimo possível, com um compromisso imprescindível e irretocável e inegociável com a verdade, doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos, tá? Bom, vamos começar então, que hoje a gente tem muita coisa para falar, tá? Bom, primeiro eu quero falar sobre o Gabriel Barbosa, o Gabigol, tá?
as coisas vão acontecendo no Flamengo e pouca coisa vai mudando com relação à renovação do Gabriel Barbosa. Depois de ter perdido a camisa número 10 por atos e mais atos de indisciplina, por exemplo, ter vestido a camisa do Corinthians, logo em seguida ter feito um cavanhaque muito, mas muito parecido com o cavanhaque do espadachim do Corinthians, para muita gente isso é bobagem, a gente está vendo coisa e tal, mas eu garanto para vocês, teve dirigente grande, graúdo do Flamengo, que ficou muito incomodado com essa postagem, com o cavanhaque dele. Vazou até áudio da Flá TV, dos caras falando que arrancariam aquele cavanhaque dele no tapa. Não caiu bem as últimas tomadas de decisão do Gabriel pra cá. O Gabriel vem se sentindo também muito desprezado, menosprezado pelo Landim. E aí a gente precisa entender duas situações, o lado do Landim e o lado do Gabriel. Havia um acordo que a camisa 10 seria do Arrascaeta. Isso foi dito pelo próprio Arrascaeta. Só que perto da aposentadoria do Diego, o Gabriel começou a ir todo dia atrás do Landim pedindo a camisa 10, pedindo a camisa 10. Em determinado momento, o Landim sentou com o Gabriel e explicou para ele tudo que representa a camisa número 10 para o torcedor rubro-negro. O comportamento, o jeito de agir dentro e fora de campo. E o Gabriel prometeu um comportamento de acordo com a liturgia que a camisa 10 pede. Não aconteceu. Landim se sentiu traído, decepcionado pelo atleta, autorizou e enfatizou a retirada da 10 do Gabriel e o Landim já tomou a decisão dele. Para ele não tem renovação com o Gabigol. Ele não consegue ver nada de proveitoso do Gabriel daqui até o fim do contrato. Gente, o Gabriel, ele tem muito pouco minuto em campo nesse ano. Eu fiz uma matéria no jornal O Dia hoje, que eu recomendo que vocês leiam, que eu trago todos os dados. Eu vou fazer uma colinha da matéria só para poder falar para vocês sobre os números, tá? Do Gabriel Barbosa bem rapidinho, mas a matéria ela é muito mais completa. O Gabriel tem apenas 3 gols marcados, 2 pelo Carioca e 1 pelo Campeonato Brasileiro. Dos 8.100 minutos jogados pelo Flamengo, o Gabriel tem 193 minutos. Então, isso mostra como que o Gabriel vem tendo cada vez menos oportunidades, justamente pelo comportamento, por não se dedicar totalmente ao futebol e porque o Pedro também está numa fase esplendorosa. 24 gols marcados, 2 em amistosos, 5 em Libertadores, 4 no Campeonato Brasileiro, 8 no Campeonato Carioca, 3 na Copa do Brasil. O Pedro está arrebentando a boca do balão. É o melhor atacante do Brasil na atualidade, no planeta inteiro. Centroavante, ninguém é como o Pedro é. Então as oportunidades vão diminuindo. O Cruzeiro teve em contato sim com o Rodolfo Landim, tanto teve que o Marcos Braz nem negou na coletiva da zona mista que ele deu depois de Fluminense e Flamengo. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses 10 anos quase cobrindo o Flamengo, é que quando uma coisa não acontece, eles cravam que não é verdade. E nenhum deles negou a conversa com o Pedrinho do Supermercado BH, dono da SAF do Cruzeiro. Então é porque realmente existiu, gente. Agora, o Gabriel foi interpelado pelo Tite a permanecer no clube. Por isso o Gabriel deu uma sossegada no facho. O Tite prometeu que vai utilizá-lo. Mas como que o Tite vai utilizar se o Pedro agora é o jogador com mais participações em gols na América do Sul em 2024? Fica praticamente impossível de usar o Gabriel, né? Aí ele vai perdendo oportunidades. O foco do Gabriel ainda está na tentativa de renovar o contrato com o Flamengo, mas os empresários do Gabriel estão tentando convencê-lo a começar a ouvir propostas e a pensar seriamente em sair do Flamengo. Porque cada dia ele vem tendo menos oportunidades. E se o Carlinhos, que ficou no banco de reservas no último jogo, receber oportunidade e em algum momento mostrar que pode ser o reserva do Pedro, aí lascou pro Gabriel mesmo. Aí que ele vai receber cada vez menos oportunidade. Por enquanto, o Gabriel quer renovar com o Flamengo. Não consigo precisar para vocês, porque ele ainda não se expressou para o Flamengo, se ele aceitaria um contrato diferenciado daquele que há meses atrás ele falou que não aceitaria se fosse diferente. Ele quer os 5 anos de contrato com aquele aumento salarial. Hoje ele ainda não se manifestou, até porque o Flamengo não o procura para nada mesmo. Quem tenta mudar a cabeça do Rodolfo Landim é o Marcos Braz, mas o Landim está decidido a não renovar. E se tentar uma renovação, só para não falar não tentei, ele vai fazer nos moldes do Everton Ribeiro. Vai fazer uma coisa que seja minimamente por aquilo que ele desempenhou nos últimos 2 anos. Muito abaixo daquilo que ele pretendia. E aí vai ficar nas mãos do Gabriel a renovação ou não, até porque a resposta vai vir do Gabriel.
como foi com o Everton Ribeiro. E aí não cairia no colo do Landim, que poderia falar a qualquer momento: nós oferecemos um contrato de acordo com o desempenho dele. Ele é que não aceitou. Então a culpa não é nossa. Foi ele que quis sair do Flamengo. Exatamente o que aconteceu com Everton Ribeiro. Daí eu perguntei para vocês, nas minhas redes sociais, se vocês renovariam ou não com o Gabriel. E a resposta foi essa aqui, ó. 54% dos mais de 4.300 votos aqui no YouTube, aqui mesmo no Resenha Rubro-Negra, foram que não, o Flamengo não deve renovar de maneira nenhuma com o Gabriel. 38% renovaria só por 1 ano. E 8% renovaria por 3 anos. Gente, essa enquete ela ainda está aberta lá. Dá para vocês irem lá e dá para vocês votarem. Tá aqui mesmo, na comunidade do Resenha Rubro-Negra. Vota lá, vamos aumentar isso daí para 8, 9 mil votos, para eu ver o que vocês pensam a respeito disso daí. Já no X, eu perguntei: hoje, vocês acham que vale a pena a renovação de Gabigol? E por quê? A galera deu um montão de resposta lá e quase todas iguais. Não, não vale a pena. 68,9%, quase 70% dos mais de 1.600 votos computados até o momento não querem a renovação com o Gabriel Barbosa. Então o Gabriel hoje, ele conseguiu ser unanimidade entre, quase unanimidade entre o que o presidente do Flamengo pensa e o que a torcida rubro-negra pensa. Ou seja, neca de futibiriba de renovarem o contrato com ele. Coloquem aqui nos comentários se para você é diferente. E se para você é diferente, se você acha que tem que renovar o contrato do Gabriel, vai lá e vota. Vota lá na enquete, na nossa comunidade. É só você pegar o celular aí e ir na primeira página do nosso canal aí no YouTube, vai ter lá playlists, vídeos, início, aí vai ter lá comunidade. Clica lá na abinha comunidade e coloca o seu voto e explica por que do seu voto. Beleza? Bom, gente, o Marcos Braz, ele deu um checkmate sensacional pelo estádio do Flamengo. E aqui não tem perseguição a dirigente. Se a gente xinga muito um determinado dirigente, se a gente critica muito, que a gente não xinga, a gente critica. Se a gente critica muito um determinado dirigente, é porque ele vem fazendo lambança atrás de lambança, lambança atrás de lambança, sem espaço para elogio. Mas desta vez o Marcos Braz merece muitos elogios. Ele deu um checkmate para a construção do estádio do Flamengo. E eu vou explicar isso para vocês agora, tá? Nação, há pouco tempo atrás, o Marcos Braz votou favorável para a reforma de São Januário através do potencial construtivo. O que é o potencial construtivo, gente? Prestem bem atenção. O potencial construtivo diz o quanto você pode construir no seu terreno respeitando a zona da cidade que ele está localizado. Gente, toda cidade tem um plano diretor com as características de cada região. E cada uma dessas áreas tem regras próprias para poder construir. Tem região, por exemplo, que não pode ter prédios com mais de 5 andares. Outras regiões não pode ter casas, porque é só questão comercial. Em outras regiões, você não pode ter comércio, porque isso é só residencial. Então, cada região tem um plano diretor com a característica que molda aquela região. A transferência do direito de construir é um instrumento urbanístico que confere ao proprietário de um terreno a possibilidade de usar o potencial construtivo de um terreno e vendê-lo para outro proprietário ou doá-lo para o poder público, como diz a norma da Prefeitura do Rio de Janeiro. Bom, para simplificar isso daí, o Flamengo vai precisar transferir o potencial construtivo da Gávea para o gasômetro. A mesma coisa que aconteceu com São Januário e com o Vasco. Uma vez que o Marcos Braz aprovou a transferência do potencial construtivo, liberando para o Vasco quase R$500 milhão para fazer a reforma de São Januário, agora, como presidente da Frente Parlamentar pela construção do estádio do Flamengo, ele vai barganhar e vai exigir dos 22 membros dessa Frente Parlamentar que votem sim para o Flamengo poder transferir o potencial construtivo para o estádio do Flamengo. O que possibilitaria o Flamengo a alavancar uma boa parte da grana para construir o estádio. Prestem atenção que eu estou falando da construção do estádio. Não estou me referindo à compra do terreno. À medida que os dias vão passando, pessoal, eu vou apurando na minha velocidade e vou trazendo para vocês as informações com relação ao estádio do Flamengo.
Eu destaco muito a minha velocidade, por quê? Porque a minha forma de fazer jornalismo é eu apurando, eu confio naquilo que eu apuro, porque eu apuro e checo. Então, muitas vezes, talvez vocês já tenham ouvido isso em algum lugar ou tenham ouvido diferente. Da minha parte, vocês só vão ouvir quando eu levantar e eu checar, tá? Então, o Flamengo tem planos para poder fazer a compra do terreno e a construção do estádio. Imediatamente pela compra do terreno é aquilo que eu falei ontem para vocês. É a questão da venda dos 38 apartamentos, que foi trazido primeiro pelo GE, e a questão de conseguir crédito em algum banco para poder, se não vender os apartamentos, para poder adquirir parte ou a totalidade do terreno. Essa informação eu trouxe para vocês ontem, tá? E essa parte do potencial construtivo já é para construção do terreno. Agora, Pinto, e foi um checkmate do Marcos Braz, tá de parabéns, todos os elogios ao Marcos Braz, que agora se colocou numa posição de exigir aquilo, de cobrar aquilo que ele outrora fez pelo Vasco. Ninguém, nenhum vereador no Rio vai ter como falar assim, não vou fazer. Não vai fazer por quê? Não fez para favor do Vasco? Qual que é o impeditivo? Olha aqui, tudo que saiu do Vasco aqui vai ser pra gente também. É a mesma coisa. Então, o Braz agora tem uma jurisdição. Já aconteceu antes. Então, em cima dessa jurisprudência, ele vai tentar... jurisprudência não é jurisdição, não. Em cima dessa jurisprudência, o Marcos Braz vai conseguir a mesma condição para o potencial construtivo do Flamengo. Sacaram? Parabéns, Marcos Braz. Nessa daí você foi engenhosamente inteligente. Agora, uma questão que pintou para mim. E se o texto resolver participar do leilão? Aí deu ruim, gente. Aí vai dar muito ruim. Nós vamos ficar com o nariz de palhaço aqui na cara. Porque se ele resolver participar e comprar, acabou, é dele. Ele tem muito mais dinheiro que o Flamengo, tem muito mais facilidade. Se ele resolver construir ali um estádio pro Botafogo, o problema é dele. Vai depender da vontade dele, porque conseguir tudo para estar lá, ele vai conseguir, eu não tenho dúvida disso. Só tem um detalhe, pessoal. O John Textor é muito amigo do Rodolfo Landim. Ele não quis entrar em outras pendengas no Campeonato Brasileiro por ser amigo do Rodolfo Landim. Defendeu o Landim em cima da Leila Pereira. Então, eu acho que dificilmente ele vai atravessar essa parada. Por exemplo, ele não aceitou ser incluído no plano do Vasco para administrar o Maracanã. Ele não quis, ele não aceitou, para não entrar em atrito com o Rodolfo Landim. Ambos são amigos. Ele chegou aí na arquibancada, nos amistosos do Flamengo nos Estados Unidos, para torcer para o Flamengo e falou, torci mesmo para o Flamengo. Então, os caras são muito amigos hoje. E isso daí impossibilitaria o John Textor de fazer uma sacanagem dessa, mas poder ele podia. Ainda falando sobre o estádio, nação, eu queria falar com vocês a respeito de 27 milhões de euros que o Flamengo pode conseguir para construir ou para ter parte dele para poder construir o estádio. E é aí que eu vou pedir a sua opinião. 27 milhões de euros hoje, beira ali 140 e poucos milhões de reais, tá? Não é nem 10% do que o Flamengo precisa para construir o estádio. Mas já seria uma grana que ajudaria de alguma maneira. E o Flamengo tem várias maneiras, sem ser SAF, para tentar construir essa belezura que vocês estão vendo aí do lado, tá? Que a voz da arquitetura esboçou. Não quer dizer que seja esse o projeto verdadeiro, tá? Mas é uma coisa em cima do vídeo que o Flamengo lançou ontem, aquele estádio todo branquinho, que não vai ser branquinho, pensando no futuro. Gente, na década de 90, o Denilson, a venda do Denilson para o Betis proporcionou ao São Paulo remodelar o Morumbi. Deixar o Morumbi mais bonito, mais atrativo para o torcedor, incrementando situações, incrementando equipamentos no Morumbi, que o deixou como estádio de última geração naquela época. O mesmo pode acontecer com o Flamengo. Há vários clubes de olho no Lohan. E o zum que está acontecendo aí é que a proposta que chegaria à mesa do Flamengo não seria menor do que 27 milhões de euros. Como assim, Fabrício, não seria menor? A informação que eu tenho, de uma fonte que eu considero muito segura, é que o staff dele, tá? Eu não vou falar empresário, vou falar staff, que são muitas pessoas e muitos representantes que o atleta acaba contratando no mundo todo. O que eles vêm recebendo de valores, tá na média do que City, United, Real Madrid estão dispostos a pagar pelo garoto, que vai fazer 18 anos semana que vem, dia 4 de julho. É na casa dos 27 milhões de euros, o que todo mundo fala. O Flamengo queria conseguir 30, 35 milhões e vai tentar lutar por isso. Mas o fato do contrato do jogador terminar no ano que vem e ele não querer renovar com o Flamengo, impede o Flamengo de tentar um valor maior. Lohan é mau caráter?
Não, gente, não é. Ele tá pensando nele. O clube também está pensando nele. Tanto é que só agora, quando viu que o Lohan explodiu, é que tá tentando de negociar uma renovação. Por que não fez isso antes, né? Então, assim, tanto o clube tá certo de esperar o atleta desabrochar para poder pensar se vai investir nele ou não, quanto o atleta tá certo também de se pintar a oportunidade de se valorizar. Então não tem mau caráter, tem um jogo de negócios aí. Ah, mas tem que ter gratidão. Gente, 27 milhões de euros também é bastante dinheiro, tá? E o Lohan não tá sendo ingrato, não. Ele tá fazendo tudo que tem que ser feito dentro de campo, treina direito, joga direito, honra o manto sagrado. Então, assim, eu não vejo como mau caratismo, não. Eu vejo como administração de carreiras, administração de negócios. Tá certo o Flamengo, tá certo o Lohan também. Ninguém é mau caráter nessa história. Mas, enfim, a pergunta que eu deixo para vocês é a seguinte. Se o Flamengo conseguir 27 milhões de euros, você destinaria essa grana toda para remodelação do elenco, contratação dos jogadores, ou vocês destinariam essa grana toda para investir no estádio, no estacionamento, ou na própria compra do terreno, por exemplo? 140 milhões de reais, já dá para pagar o terreno, que vai ser 150, né? Já dá para pagar o terreno. 10 milhões e o Flamengo tira do sovaco, se quiser. O que vocês fariam? Vocês cortariam na carne, teriam um elenco um pouco mais humilde para poder construir o estádio? Ou não? O Flamengo tem que se virar, ter grana para ter elenco mais forte e ter grana para construir o estádio. Ah, peguei vocês! Nação, se inscreva no nosso canal, é tão rapidinho, é tão fácil, vocês não têm ideia do quanto nos ajuda. Recomenda, gente, quanto mais inscritos nós tivermos, mais tempo de vida nós teremos aqui ao lado de vocês, trazendo informações do Flamengo. Curta, comenta e compartilha para eu saber o que vocês pensam a respeito de tudo isso. Se vocês estão gostando, vocês vão curtir. Se você compartilhar, a gente tem chance de ter mais inscritos aqui. O negócio é a palavra, falar boca a boca. E comentando eu te conheço cada dia a mais, irmão. E é isso a maior valia para mim. Tamo juntos, tenham todos uma excelente terça-feira. Depois a gente fala sobre o jogo do Juventude também, tá? Fica com Deus, eu amo vocês. Saudações rubro-negra!